Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse assunto. E para começar nossa discussão, eu trouxe aqui uma foto do sistema Cantareira no auge da crise hídrica que viveu São Paulo em 2016. E aí vocês vão se perguntar, mas o que isso tem a ver com o tema da aula, né? O que aconteceu para esse reservatório secar desse jeito? Houve um desequilíbrio entre as chuvas que caíam na cabeceira dos rios e a drenagem, a utilização de água e a drenagem do reservatório. Então, nós vamos usar esse modelo para abordar o tema da resistência bacteriana. Então, se a gente olhar hoje nos nossos hospitais, qual que é o principal reservatório de bacilos gram-negativos multidroga resistentes? É o trato digestivo ou digestório, mais modernamente falando, dos nossos pacientes. Não é o ambiente, não é a água, não é o ar. É o sistema digestório dos pacientes. E de onde que vêm os casos novos que alimentam esse grande reservatório? O que é a chuva, né? A chuva aqui é a incidência daqueles pacientes que sofrem mutação de novo ou que mais frequentemente recebem uma transmissão cruzada a partir de outros pacientes colonizados. Bom, isso aqui, qual que é o esgotamento então desse reservatório? Tem aqueles pacientes que morrem, né? E tem aqueles pacientes que se descolonizam. O problema é que esses pacientes demoram muito para se descolonizar. Então, se a gente tiver uma maneira de efetivamente abrir essas comportas, a gente vai poder mais efetivamente controlar a resistência bacteriana no nosso hospital. É claro que a gente não pode desprezar as questões relacionadas à incidência de casos novos, né? Se fosse o ano passado ou alguns anos atrás, a gente ia colocar precaução de isolamento também aqui, como uma estratégia para reduzir a incidência de casos novos. Vocês acabaram de ver a doutora Silvia enterrando as precauções de isolamento. Mas nós não podemos desprezar o papel da higiene de mãos, do uso racional de antimicrobianos, e nada do que a gente falar em descolonização desmerece a importância dessas medidas que são muito mais consagradas na literatura. Bom, então que estratégias que nós podemos usar para abrir as comportas desse reservatório? Podemos usar antibiótico não absorvível, nós podemos usar probióticos, o professor Cirilo vai falar mais especificamente, mais detalhadamente sobre isso, e mais recentemente tem sido estudado também o transplante fecal. Então nós vamos discutir cada uma dessas três estratégias aqui, né? E só antes eu queria reafirmar aquilo que eu disse, que a colonização do trato digestório dura muito. Então vocês vejam nesse estudo que avaliou a história natural da colonização em pacientes hospitalizados. Depois de um mês do isolado clínico, 76% ainda persistia colonizado. Depois de 3 meses, 75%. 6 meses, metade dos doentes. 6 meses, gente. Quantas oportunidades de transmissão cruzada terá um paciente colonizado por KPC em 6 meses, né? E mesmo após um ano, você ainda tem 1/3 dos doentes colonizados. Eu participei da investigação de um surto causado por uma E. coli Oxa 48, em que o caso índice era um cidadão italiano colonizado há 2 anos e meio pela cepa. Aí ele foi readmitido no hospital, passou despercebido esse estado anterior e ele acabou gerando um surto intra-hospitalar. Então, começando pela estratégia de usar antibióticos não absorvíveis, não parece uma estratégia muito palatável, mas tem sido estudada. Nesse estudo aqui, realizado pelo meu amigo Benedict Huttner, ele randomizou 58 pacientes colonizados com cepas ESBL positivos. A maioria é Escherichia coli, mas tinha umas Klebsiella no meio. E aí ele randomizou 29 pacientes para receber
colistina e neomicina por via oral 4 vezes por dia. Se eles tivessem urocultura positiva, eles recebiam também nitrofurantoína. E outros 29 pacientes receberam placebo, tanto das 3 drogas. Né? O que ele observou nesse estudo? Que vocês veem aqui na bolinha cheia os doentes que receberam antibiótico e no triângulozinho quem recebeu placebo. Então, nos primeiros dias de uso, você tem uma redução desse estado de portador, aqui considerando qualquer cultura, mas quando você interrompe o tratamento, esses pacientes rapidamente, não é que se recolonizam, né? Você suprimiu, você diminuiu a carga a ponto do exame não detectar, mas você não efetivamente descolonizou. Isso foi observado nas amostras de suave retal, nas amostras de suave inguinal e também na urocultura. Né? Nesse outro estudo, feito em pacientes hemato-oncológicos, colonizados por cepa de gram-negativos em geral, aqui tinha fermentador, não fermentador, multidroga resistentes e extensivamente droga resistentes. Então foram 62 pacientes avaliados. Aqui ele não usou neomicina, usou apenas colistina contra o placebo. E aí você vê o mesmo exato efeito que o Hutzner tinha observado naquele outro estudo. Então, o pessoal que usa o antibiótico sofre uma supressão temporária, porém, a médio prazo você tem recolonização em mesmo nível do que o grupo que usou placebo. Né? E aqui, a probabilidade de sofrer uma infecção da corrente sanguínea segue o mesmo princípio. Quer dizer, essa descolonização temporária, ela chega até a ameaçar reduzir a incidência, mas quando chega no final, você tem uma diferença não significativa entre os grupos. Tem uma meta-análise sobre esse assunto. E essa meta-análise chega a exata a mesma conclusão que os 2 artigos que eu mostrei anteriores. Então, quando você analisa a efetividade da descolonização no fim do tratamento, ela é efetiva. Mas 1 mês depois, ela deixa de ser efetiva, com um intervalo de confiança cruzando 1 aqui. Né? Bom, se antibiótico não funciona, que podemos dizer do uso de probióticos? Já disse, o Cirilo vai falar mais aprofundadamente, eu só trouxe 2 artigos aqui que avaliaram especificamente esse aspecto. Então, esse é um artigo do JAMA, em que 173 pacientes com história de Clostridium difficile e colite pseudomembranosa, eles foram randomizados. Uma parte recebeu placebo, outra parte recebeu uma cepa de Clostridium difficile não toxigênica, né? Numa concentração aqui de 10/4. Não é um probiótico tradicional, mas encaixa no conceito de probiótico. Outros 44 receberam uma dose maior de esporos pelo mesmo tempo, 7 dias, e um quarto grupo recebeu uma dose maior por 14 dias. Ele não avaliou especificamente a questão da colonização, mas ele avaliou a recorrência da colite pseudomembranosa. E aí você vê que no placebo isso ocorreu em 30% dos doentes, contra 15% no grupo que usou menor dose, 5% na maior dose, 15%, e aqui em todos combinados 11%. Né? Sendo que, aparentemente, a estratégia mais significativa foi de usar uma dose maior por um tempo menor. Né? A gente quis fazer a mesma coisa com bacilo gram-negativo. Então, esse é um estudo feito lá em Ribeirão Preto, por uma aluna de mestrado minha, em que a gente pegou aqui não um produto probiótico, mas um produto simbiótico, que na verdade ele combinava cepas de lactobacilos bulgáricos e raminosos com frutoóligosacarídeos, que são substâncias prebióticas. E aí, combinadamente, isso então formaria um produto simbiótico. A gente randomizou lá aproximadamente 100 pacientes
com colonização por variados patógenos gram-negativos multiresistentes. A maioria deles eram de KPC, né? E fez um grupo contra placebo. Curiosamente, você veja, a descolonização espontânea ocorreu em 20% do grupo placebo e em apenas 16% do grupo simbiótico. Inclusive, a mortalidade foi maior nesse estudo no grupo simbiótico do que no grupo placebo, embora não estatisticamente significativa essa diferença. Bom, se uma ou duas bactérias não funcionam, vamos tentar trocar tudo e fazer o transplante da microbiota fecal. Todos os senhores conhecem esse estudo famoso, publicado no New England, em que o pessoal pegou pacientes com colite pseudomembranosa recorrentes, que tinham uma diversidade bacteriana muito baixa e que essa diversidade foi recuperada após a infusão das fezes frescas obtidas de doadores saudáveis. Mais uma vez, não foi avaliada especificamente a descolonização, né, mas foi avaliada a recorrência, né? E aí você vê que o pessoal que tomou o coquetel de fezes, se é que a gente pode chamar isso de um coquetel, digamos que é uma intervenção não muito palatável, né? Mas o dramático é que funciona. Eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação do primeiro autor desse estudo. Ele falou assim, gente, não é que melhorou um dia, 2 dias, 10 dias depois, melhorou instantaneamente, no primeiro dia. Então, eram pacientes que tinham diarreia há semanas, alguns há meses, e a maioria deles com um único transplante, que no mesmo dia ficou sem diarreia. Alguns precisaram de um segundo transplante, e quando você compara com a terapia tradicional com vancomicina e lavagem intestinal, que também não deve ser muito agradável, os resultados são bem diferentes. Bom, será que o transplante fecal serve para descolonizar pacientes com bacilo gram-negativos resistentes no trato digestório? A gente não tem ainda publicados estudos controlados com placebo. Nós temos séries de casos. Então, aqui é uma série de 8 casos, a maioria com Klebsiella, mas alguns VREs, tinha também aqui uma E. coli OXA48. E esses pacientes foram, então, submetidos ao transplante fecal para erradicar esses germes. E eles conseguiram 2 em 8. Mas aí fica a crítica, né? Será que isso não é descolonização espontânea? A gente sabe pela história natural da doença que um percentual pequeno dos pacientes se descoloniza espontaneamente, especialmente aí com 12 semanas de follow-up. Aqui um outro estudo feito da mesma maneira, com um N um pouquinho maior, 15 pacientes, né? A maioria E. coli, algumas Klebsiellas. E eles documentaram que 40% dos pacientes descolonizaram com 2 transplantes, né? Mas aqui cabe a mesma crítica, a mesma controvérsia. Será que isso não é descolonização espontânea? Não tem um grupo placebo. Aquele meu amigo, o Benedict Huttner, que fez o estudo da colistina e neomicina, ele acabou de concluir um estudo controlado com placebo. Então, ele usou fezes congeladas em cápsulas, e aí pegou umas cápsulazinhas de placebo meio marronzinha, com um cheirinho desagradável, para dizer que era o placebo. E esse estudo não está publicado ainda, por isso que eu não trouxe para vocês, mas ele me mostrou os dados e não tem diferença nenhuma. Basicamente, os resultados obtidos com o placebo são exatamente aqueles obtidos com o transplante fecal. Então, se a gente fizer um apanhado geral, nós vamos perguntar aqui para o meu amigo, o pensador de Rodin, o que é que sobra, né? O uso de antibiótico reduz momentaneamente a carga de colonização,
mas no médio prazo vocês veem que não tem diferença nenhuma em relação ao placebo. E ainda incorre no risco de seleção de cepa resistente e de aprofundamento da disbiose, portanto, é uma estratégia absolutamente não recomendada. Eu não estou falando aqui do uso de antibióticos para prevenção de PAV, que aí não é descolonização, aí é para prevenção de infecção, seria uma outra situação que nós não estamos abordando aqui. Tá? Os probióticos, prebióticos, nós vamos ter uma palestra muito mais completa a partir de agora, mas pelo menos existe um estudo comprovando eficácia contra o Clostridium, não tem eficácia contra Gram-negativo, e a gente tem que salientar que essa estratégia também não é de todo inócua, né? Alguns desses probióticos podem causar bacteremia ou fungemia, como é o caso do Saccharomyces. E o transplante fecal vai muito bem contra o Clostridium, porém, em que pese a necessidade de mais estudos, é aparente inefetivo para descolonizar os bacilos gram-negativos. Também não podemos desprezar a questão dos riscos metabólicos a longo prazo, né? Tem pessoas transplantadas que sofreram de obesidade, de síndrome metabólica após o transplante, justamente por pegar uma microbiota não tão saudável assim. Então, assim, se a gente for sumarizar com o nosso belo reservatório da represa de Furnas, me perdoem os paulistas, mas é bem mais bonito que o reservatório da Cantareira. Então, eu acredito que é preciso, sim, investir em pesquisa para abrir essa comporta. Nós não podemos esperar 6 meses, 9 meses, 12 meses, esses pacientes se descolonizarem espontaneamente. Porém, até o momento, a gente tem evidência muito limitada para usar isso na rotina. O que nos remete ao fato de que a gente tem que diminuir a chuva e batalhar na questão de promoção de higiene de mãos, promoção do uso racional de antimicrobianos, que é aquilo que a gente tem de mais consolidado para tentar diminuir esse reservatório. É basicamente isso que eu queria dizer para vocês, e eu agradeço a sua atenção. Obrigado, professor.